Olá pessoal, tudo bem? A nossa próxima prática aqui no nosso curso de práticas informais de Mindfulness consiste na observação da nossa postura. Ao longo do dia, sempre que você se recordar, sempre que você estiver mindful, procure observar como está a sua postura. São dois pontos nessa prática. Primeiro, observar se a sua postura está equilibrada, ereta, se seus ombros de repente não estão encurvados ou se está muito torto. Vou procurar observar a sua postura, como ela está. Observar ao longo das várias posições. Se você está sentado, se você fechar os olhos, como que você vai saber que você está sentado? O que indica a posição sentada? Se você está em pé, o que indica que você está em pé? Se você está caminhando, o que indica na sua sensação corporal? Você pode fazer esse exercício de fechar os olhos também. O que indica que você está caminhando? Ou então a quarta posição, que é a posição deitada. Procure observar a sua posição, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como você se sente estando nessa posição. Normalmente, a gente muda de posição de acordo com o contexto. Se nós estamos numa entrevista de emprego, por exemplo, pode ser que nós procuremos manter uma postura mais alinhada, mais equilibrada. Mas se nós estamos vendo TV, pode ser que nós soltemos totalmente a postura e ficamos até um pouco torto e sem perceber. Depende do contexto, mas também a gente sabe que de acordo com a postura que a gente mantiver, seja sentado, andando, deitado ou em pé, isso também vai alterar a nossa própria relação com as nossas emoções e até eventualmente com os nossos pensamentos. Existem indícios de que se a gente ficar assim, né, cada vez mais encurvado, o que vai acontecer? Isso não só vai afetar a nossa respiração, porque a capacidade pulmonar vai diminuir, eu vou estar fechando o meu pulmão, então não vou conseguir expandir tanto de ar os meus pulmões, como também isso pode me levar a uma posição mais triste, mais depressiva. Alguns estudos indicam que se a gente abrir o peito, isso ativa o nosso sistema neuroquímico, né, do cérebro, e isso também pode fazer com que algumas substâncias que têm a ver com se sentir mais forte, mais seguro, também esteja presente. Né, relações com citocina, serotonina e outras substâncias. Se você fizer apenas esse exercício de ficar com a postura mais aberta, com os ombros mais abertos, por 3 a 5 minutos, você já vai notar esse empoderamento. Não no sentido de que nós vamos ser mais isso ou mais aquilo, mas a própria sensação do corpo numa determinada postura interfere nas emoções, que por sua vez interferem nos pensamentos. A gente tem essa inter-relação, pensamentos, sensações e emoções. Se a gente muda a postura, isso também muda a maneira como nós sentimos. Se você está, de repente, caminhando e você passa por um espelho, por uma porta de vidro, alguma coisa, você pode notar se você está um pouco torto, encurvado, o que for, e aí você pode ajustar lentamente a postura. A ideia não é só observar como você está e sentir como você está, mas também, na medida do possível, manter uma postura reta e equilibrada. Essa é a prática que nós vamos fazer agora. Ok, pessoal? Eu vou gravar um outro vídeo complementando com algumas ideias sobre essa experiência de notar, observar a postura e a sua relação como nós nos sentimos com a postura alterada. Até o próximo vídeo. Pessoal, a primeira coisa que a gente aprende fazendo essa prática da postura, de observar a postura durante uma semana, é como nós temos e mantemos a nossa postura. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa mais alta do que a média, eu tendo a me encurvar até para criar uma coisa de um rapport ali, de uma relação, de uma empatia. É algo um pouco, uma tendência que eu tenho, não é natural, é algo criado, claro, mas eu tenho essa tendência de me encurvar, me abaixar para falar com a pessoa que está na minha frente. E isso vai causando um certo desconforto. Eu noto tensões no ombro e noto isso que eu falei para vocês, de que a minha respiração se torna mais curta, mais fechada, e isso não é agradável. Quando nós estamos fazendo uma prática de mindfulness, a prática formal de mindfulness, por exemplo, a prática da respiração, nós estamos sentados no zafu, numa cadeira,
Todas as orientações das instruções de Mindfulness vão na direção de que no começo nós devemos encontrar essa postura que seja confortável para o nosso corpo, que na medida do possível a nossa coluna esteja ereta e que também nós tenhamos e mantenhamos durante a prática uma postura que nos traga dignidade, uma postura que seja equilibrada, ok? E essa palavra dignidade é muito interessante, porque quando nós realmente conseguimos equilibrar a postura, colocar os nossos ombros no lugar, da melhor maneira possível, né? Pode ser que nós tenhamos algum tipo de desvio, pequeno desvio na coluna, mas na medida do possível que nós conseguimos, à medida que nós conseguimos ficar com a postura mais equilibrada e mais ereta, nós nos sentimos melhor. Como eu falei para vocês, existem pesquisas que indicam que isso até libera certos hormônios, certas substâncias do nosso sistema nervoso que nos fazem ficar melhor. Se nós estamos fazendo uma prática mais longa de Mindfulness, de 40, 50, uma hora, pode ser que exista muito claramente para nós essa relação entre a postura e o corpo e as emoções. Então, de repente, eu noto que eu estou me sentindo mais sonolento, e aí quando eu vou observar, minha postura já está assim, totalmente mole e relaxada. E aí eu posso voltar à postura original, essa postura de dignidade, essa postura mais aberta, e isso vai facilitar minha respiração. Eu posso inspirar e expirar profundamente algumas vezes, e eu vou conseguir me despertar mais. Essa relação, portanto, da postura com a maneira como nós nos sentimos é muito, ligada, e é muito importante a gente notar que não só a gente pode transformar as nossas emoções, os nossos pensamentos cognitivamente, né, fazendo um trabalho de mudar a nossa forma de pensar, de repente fazendo uma psicoterapia, isso também vai alterar o nosso corpo. Mas o inverso também é verdade, eu posso alterar o meu corpo se eu procuro manter uma postura de dignidade, de equilíbrio, centrada, reta, é provável que eu também me sinta assim, que eu me sinta melhor, que eu me sinta mais equilibrado, que eu me sinta até mais confiante, até mais seguro nas minhas relações e nas coisas que eu vou fazer ao longo do dia. Então, essa relação que a gente vai observar com essa prática. Como está a nossa postura a cada momento, então sempre que você se lembrar, procure observar como está a sua postura e também, imediatamente, procure notar como está o seu sentimento, a sua emoção, como estão os seus pensamentos. Ok? Você pode até brincar um pouco com isso, né? Uma possibilidade que a gente tem sempre nas práticas informais é brincar um pouco com os exercícios. Então, se você levantar o queixo um pouco mais, por exemplo, será que você vai se sentir superior? Será que você vai se sentir arrogante? Como eu falei, será que se você ficar encurvado assim, bem encurvado, como que é que você vai se sentir? Ficando nessa posição alguns minutos, será que isso vai ser muito desconfortável? Então procure observando e procure também ver como é sentir de uma maneira e sentir de outra. Se você está deitado no sofá ou na sua cama vendo televisão, alguma coisa, você talvez esteja totalmente torto. E isso pode causar problemas depois no futuro, não é? De problemas na coluna e tudo mais. Então vá observando também. Será que a postura relaxada te deixa mais relaxado? Será que a maneira que você dorme é a melhor maneira para você dormir? Todas essas posições, as 4 posições como eu falei no outro vídeo, posição sentada, a posição em pé, a posição deitada e caminhando, todas essas podem ser também elementos para a gente praticar a postura, não só sentado. Né? Quando a gente estava, talvez na escola, vocês tenham tido essa experiência também dos professores falarem, né? Olha a postura, arruma a coluna e tudo mais. Algumas pessoas tiveram uma formação mais forte nisso, né? Pessoas que foram para o exército, ou de repente tiveram experiências, por exemplo, com esportes, ou algum tipo de dança, como o balé, se cuida muito da postura. Né? Pode ser que alguns de vocês tenham tido algum tipo de problema na coluna, então vocês usaram algum tipo de ferramenta de fisioterapia, né? Daquelas como se diz? Daquelas vestimentas que travam um pouco a postura até que a postura volte no lugar. E tudo isso faz com que, por um lado, a gente nota que é um treinamento, né? À medida que a gente vai também sempre estando mindful da nossa postura, né? Então se a gente precisa de uma professora num primeiro momento para nos lembrar de manter a postura ereta, ou um treinamento militar, ou um treinamento de dança, ou uma relação com
fisioterapia, por exemplo, pilates, yoga, o que for, a gente pode ter esse feedback externo. Então você pode pedir para as outras pessoas fazerem esse exercício com você, sempre lembrar de você da postura, se você está encurvado, se está torto, falar para você, você vai voltar, com o tempo isso vai ficando cada vez mais natural, você vai observando cada vez mais a sua postura e vai alinhando cada vez mais. Uma outra forma é realmente, se você achar que necessário, você pode fazer esse tipo de avaliação mais médica, né, com fisioterapia, por exemplo, ou fazer algum tipo de esporte que te ajude a centrar e fortalecer, por exemplo, a região do abdômen para você ter e manter essa postura mais equilibrada. Então é isso, pessoal. Notar a postura, notar a relação com os sentimentos e com os pensamentos. Sempre que você se lembrar, note a sua postura. Ao passar por um espelho, ao acordar, ao deitar, ao sentar, ao levantar, como é a sua postura caminhando? É diferente da sua postura sentado? Será que com o tempo você vai soltando a postura, vai relaxando? Como é quando você faz, por exemplo, uma prática formal de mindfulness? Será que você cuida da sua postura antes, durante a sua prática? Esse é o exercício que nós vamos fazer agora. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Dúvidas, sugestões, comentários, vocês podem entrar em contato comigo diretamente. Até logo mais. Um abraço.